Quando ele se for? Não, não pode ser. Não pode ser. Opa, entrei. Não existe, dá certo, não? Eu vou embora. Oiê. Oi, Eliane, estou aguardando, tá? Só um pouquinho. Estou aguardando Ah, entrar tá. as pessoas. Só um pouquinho. Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Só estou aguardando entrar mais pessoas para a gente começar a apresentação dos grupos, tá?
Boa noite, meninas. Vocês estão me ouvindo? Boa Sim. noite, professora. Ah, Sim. que ótimo. Estão me vendo? Ainda não? Liguei a câmera. Deixa eu ver. Tá tão lenta a minha internet hoje aqui em casa, gente. Tá, nem a câmera eu tô vendo aqui ainda. Mas quem quiser ligar a câmera, fica à vontade, tá? Boa noite. Boa noite. Quem quiser ligar, fica à vontade, tá, gente? Hoje é apresentação de trabalho, quero que vocês fiquem bem tranquilas, né? Vocês vão apresentar um trabalho que já é comum essa atividade para vocês. Deixa eu só tirar o efeito aqui. Oi, bebê. Vamos andar de bicicleta? Vamos passear? Vamos começar. Quem pode iniciar a apresentação do trabalho? Quem não for falar agora, por favor, desligue o microfone. As pessoas estão entrando. Só um momento. Então, quem vai apresentar o trabalho agora? Quem é a dupla? Aí eu quero que vocês falem os nomes, tá? Da dupla. Eu já recebi alguns trabalhos hoje. Só preciso da minha caneta aqui, só um momento. Só um momentinho. Professora, Oi, eu, Amanda Lopes e Amanda Maria, vamos começar, tá? tá. Pode começar, meninas. A gente dividiu e eu vou começar fazendo a leitura do livro Uhum, que a gente escolheu e vou falar os objetivos. E aí a Amanda vai concluindo, tá bom? Tá. A outra Amanda. tá. As Amandas. A gente escolheu como gênero textual a Uhum, historinha. sim. Deixa eu só abrir aqui certinho. E Vocês aí a querem, gente vocês querem compartilhar? Vocês podem compartilhar, eu tiro essa aula. Não, né? Precisa Oi, compartilhar desculpa. alguma coisa em slide? Não. Não, não precisa Não. não, é só Ai, para estudar mesmo, tá. para poder falar certinho. Ah, E aí a gente escolheu o livro da Menina Bonita do Laço de Fita, ótimo. que também entra como um tema transversal, né? Uhum, E aí, como eu já falei, o gênero textual ficou como historinha, e o tema principal seria consciência negra. Aí eu vou sim, fazer a leitura do livro, ok? tá. Era uma vez uma menina linda, linda. Os olhos dela pareciam duas azeitonas, pretas, daquelas bem brilhantes. Os cabelos eram enroladinhos e bem negros, feito fiapos da noite. A pele era escura e lustrosa, que nem pelo de pantera negra quando pula na chuva. Ainda por cima, a mãe gostava de fazer trancinhas no cabelo dela e enfeitar com laço de fita colorido. Ela ficava parecendo uma princesa das terras da África ou uma fada do reino do luar. E o bacana do livro é que ele tem várias imagens, né? Então dá para a criança Legal. compreender bem como é que é essa historinha. Do lado da casa dela morava um coelho branco, de orelhas cor-de-rosa, olhos vermelhos e focinho nervoso, sempre americano. O coelho achava a menina a pessoa mais linda que ele tinha visto em toda a vida e pensava: ah, quando eu casar, quero ter uma filha pretinha e linda que nem ela.
Por isso, um dia ele foi até a casa da menina e perguntou: Menina bonita do laço de fita, qual é o teu segredo para ser tão pretinha? A menina não sabia, mas inventou. Ah, deve ser porque eu caí na tinta preta quando era pequenininha. E o coelho saiu dali procurando uma lata de tinta preta e tomou banho nela. Ficou bem negro, todo contente. Mas aí veio uma chuva e lavou todo aquele pretume. Ele ficou branco outra vez. Então ele voltou lá na casa da menina e perguntou outra vez: Menina bonita do laço de fita, qual é o teu segredo para ser tão pretinha? E a menina não sabia e inventou. Ah, deve ser porque eu tomei muito café quando era pequenininha. E o coelho saiu dali e tomou tanto café que perdeu o sono e passou a noite toda fazendo xixi, mas não ficou nada preto. Então ele voltou para a casa dela e perguntou outra vez: Menina bonita do laço de fita, qual é o teu segredo para ser tão pretinha? E a menina não sabia, mas inventou. Deve ser porque eu comia muita jabuticaba quando era pequenininha. O coelho saiu dali e se empanturrou de jabuticaba, até ficar pesadão, sem conseguir sair do lugar. O máximo que conseguiu foi fazer muito cocôzinho preto e redondo feito jabuticaba, mas não ficou nada preto. Por isso, daí a alguns dias, ele voltou à casa da menina e perguntou outra vez: Qual é o teu segredo para ser tão pretinha? A menina não sabia e já ia inventando outra coisa, uma história de feijoada, quando a mãe dela, que era uma mulata linda e risonha, resolveu se meter e disse: Arte de uma avó preta que ela tinha. Aí o coelho, que era bobinho, mas nem tanto, viu que a mãe da menina devia estar mesmo dizendo a verdade, porque a gente se parece sempre com os pais, os tios, os avós e até com os parentes tortos. E se ele queria ter uma filha pretinha e linda, que nem a menina, tinha era que procurar uma coelha preta para casar. E aí não precisou procurar muito, logo encontrou uma coelha escura como a noite, que achava aquele coelho branco uma graça. Foram namorando, casaram e tiveram uma ninhada de filhotes. Que coelho, quando desanda a ter filhote, não para mais. Tinha coelho de todos os gostos: branco, preto, cinza, malhado de preto, preto malhado de branco, e até uma coelha bem pretinha. Já se sabia, afilhada de tal menina que morava na casa ao lado. E quando coelhinha saía de laço colorido no pescoço, sempre encontrava alguém que perguntava: Coelha bonita do laço de fita, qual é o teu segredo para ser tão pretinha? E ela respondia: Conselhos da mãe e da minha madrinha. E aí a história, né, conta toda uma coisa relacionada, né, para a diversidade, da pluralidade, e os objetivos fica de perceber-se e perceber o outro como diferente, respeitar as diferenças e desenvolver e potencializar a criatividade da criança. E aí vai tudo dentro da historinha, que a Amanda vai continuar agora. Oi, professora, boa noite. Boa noite. Dando continuidade aqui, e aí a partir dessa história, né, a gente pensou assim, uma história ser contada em roda mesmo, né, que foi o proposto para uma prática de roda de conversa, de fazer essa interação com a turma, com as crianças, contando essa história, e depois de contar a história, ter ali aquela conversa informal com eles, né, trazendo para a nossa realidade, conversando, eles falando, né, o que eles entenderam, falar se tem algum parente, por exemplo, que tem a pele mais escura, que tem a pele pretinha, igual a menina do livro, e trazer essa conversa com eles ali em roda de conversa. Discutir as diferenças na sociedade através de cultura de cada um, compreender essa diversidade e valorizar, trazendo exemplos, né, do cotidiano. Então, trazer muito essa importância, né, de respeitar o outro, que independente da cor que o outro tem, ele é ser humano igual a gente, ele é igual a todo mundo. E aí ter essa conversa com eles
E depois a gente propõe também uma atividade, né, que é a hora da criatividade, que eles vão reproduzir a história com materiais artísticos, representando mais ou menos a história do livro, né, uma menina de cabelinho com fitas. E aí eles vão desenhar a parte que eles mais gostaram. Eles podem estar fazendo comparações também. Então, se o aluno, se a criança, por exemplo, for uma criança moreninha, pode estar se desenhando ali também, junto com a menininha do laço de fita. E aí seria mais ou menos essa a proposta da aula, de estar fazendo contando essa história, fazendo essa reflexão já com as crianças e trazendo para a realidade, né? Principalmente o respeito à diversidade. Isso. Bem legal, né? Ah, esse livro é incrível. É mesmo, bem legalzinho. Não dá só um dia de trabalho, né? Dá para fazer, sei lá, acho que um trabalho aí de uma semana, né? Envolvendo várias atividades, ainda mais sendo um tema transversal, né? Vocês conseguem fazer muitas ações, né? Então, assim, a contação, e com certeza a criança ouvindo a história, a criança tendo essas intervenções que vocês falaram durante a contação de história, com certeza a criança ela vai refletir de alguma forma lá na casa dela, falando com outras pessoas, né? Não vai ficar, isso não vai ficar só na sala de aula. Às vezes até ela vai corrigir, né, outras pessoas, gente, ela ver alguma coisa, um ato discriminatório, alguma coisa, ela vai até intervir, né? Automaticamente ela vai se lembrar, né, da história e aí vai falar alguma coisa. Nossa, muito bom, meninas. A escolha, né, do livro, a temática, as intervenções que vocês falaram, né, durante a contação da história, que a nossa disciplina, ela se fundamenta muito mais nessas intervenções que a gente faz durante a dinâmica ali do trabalho com a criança, né? Não só você esquematizar um plano, mas você falar como vai fazer esse plano, né? É importante. Então, bem legal, né? O assunto, como vocês abordaram, tá? Agradeço, né? Que vocês tiveram essa questão de apresentação aqui conosco. Não estão todos os alunos aqui hoje, mas na aula passada nós acordamos, né? Que hoje seria a apresentação. Então, muito bom, gente. Quem está presente aqui na aula, né? Essa aula vai ficar gravada, né, para a turma, mas muito boa a participação de vocês. Mais alguma coisa, meninas, vocês querem complementar? Tudo bem? É isso mesmo, professora. Eu só ia falar que como a gente está aqui, não dá para ficar fazendo exatamente como seria em sala de aula, né? Sim, claro. É uma história que dá Sim, para... até mesmo contando a história, imagino, né, que daí você queria fazer como se fosse na sala, né? Bem legal esse treino entre nós, né, na sala de aula, porque daí perde qualquer medo, qualquer questão assim que tenha, né? E é bem legal mesmo fazer como se fosse ali até um teatro, né? Não teatro, mas Dá para levar essas coisas que ela fala na historinha, dá para levar para as crianças verem. Durante a historinha, às vezes, eles sempre fazem posicionamento. Ah, na minha família tem isso. Ah, aconteceu comigo. Então, é uma coisa, é uma história bem de interação mesmo entre professor e aluno. É bem bacana essa historinha. Eles vão acabar até, né, confessando muitas coisas, né? É uma roda de conversa com uma história que vai levar os alunos a confessarem, né, o que já viram, e realmente falarem tudo, né, o que sentem, né, e tudo, se o professor às vezes fazer intervenções ali mais profundas ainda, né, quase psicológicas, mas a criança acaba sendo espontânea nessas horas e falando mesmo o que pensa e o que já viu, né, o que já presenciou. Bem legal. São temas, assim, transversais que nos fazem ter outras abordagens também, né, de ensino, não ficar somente com clássicos, com a questão de moral da história, né, de fábulas e tudo, mas também ter algumas opções, né, como livros
mais atuais, livros, né, que nos fazem refletir também o convívio social, a questão de meio ambiente, discriminação e tudo mais. Muito legal. E agora, quem é a outra dupla que vai apresentar? A dupla ou o representante da dupla que estiver presente, que vai apresentar o plano de aula. Olha, eu e Gislaine, nós Sim, somos uma dupla. A Elisete, ela não vai poder participar, que ela tá com contração. tá. Eu imaginei. Lembra, vocês me falaram, né, na semana passada que ela já estava nos Mas dias, ela mesma nem participar. hoje. Acho que amanhã não passa. Amanhã não vai passar de amanhã, meu Deus. Porque ela amanheceu com contração. Aham, Vai nascer o bebê. vai nascer. Ô, Então é só eu gente. e Gislaine mesmo. Uhum, tá ótimo. Tá justificado, É tá? isso, A ausência dela. Gislaine, né? Tô aqui, tô ouvindo. Tá, meninas, podem ficar à vontade, pode começar, tá? Então, o nosso plano de aula, né, vai ser o português, vai ser uma aula inteira, conteúdo oral e gêneros textuais. Nós vamos utilizar, né, a linguagem oral, expressando sentimentos e emoções através da contação de história. Então, a gente vai contar uma historinha divertida, uma historinha que leva a imaginação da criança, a ela imaginar, sonhar, né? Então, ela vai, assim, se divertir. Então, é isso, trabalhar o oral e aí Mas estimular, promovendo. vocês escolheram, Eliane, vocês escolheram a historinha? Meu amigo robô. Ah, tá. Aí vai ser o meu amigo robô. Aí, Você vai ler aí, Eliane? sim, eu Pode tô com ler ele a história. aberto. Então, se em sala de aula dá até para colocar num projetor, porque tem até musiquinha, Uhum. e aí vai mostrando as imagens para todos os alunos, né? Melhor do que ficar um livro só e aí você mostra para as crianças que não enxergam, né? As crianças vão montar em cima para poder ver. Sim. Mas, então é isso, é o meu amigo robô. Como que é essa historinha? Historinha dessa criança. É assim. Luiz é um artesão. Ele trabalha com os mais variados materiais, madeira, ferro, alumínio, e tem ferramentas de todos os tipos. Na entrada da oficina, vaidoso, ele colocou uma tabuleta. Eu faço o que você quiser. Um dia, uma garotinha entrou na oficina do artesão. Depois de olhar tudo, pediu que ele criasse uma coisa muito especial para ela, o que o deixou muito intrigado. Mas o que você quer? Perguntou o Luiz, que é o artesão. Eu quero um robô, disse a menininha, decidida. Um robô que seja meu amigo, converse comigo e que seja o único no mundo. O artesão aceitou o desafio, afinal precisava honrar a tabuleta na frente da oficina. Ele colocou que ele fazia tudo. Passou vários dias pensando no pedido da garota, exigente, aquela tão pequena e já decidida. Essas crianças de hoje já nascem sabendo quase tudo. Até que um dia, cansado de tanto pensar, ele resolveu dormir. Ele nunca havia recebido um desafio assim, ainda mais de uma criança. Sonhou que criava um robô maravilhoso, único no mundo, como a menina queria. Ele acordou com a ideia ainda na cabeça e correu para a oficina, que ele ia fazer naquela hora. Então, criou o mais perfeito robô que jamais existiria em nenhum lugar do mundo, porque além de perfeito, era único.
o robô conversavam muito. Ela conta todos os seus segredos a ele. E aonde vai, o leva junto, tornando-se inseparáveis, como os melhores amigos devem ser. Então, é essa historinha do meu amigo robô. É uma menininha. Com um artesão. E esse artesão cria esse robô. E esse robô vira o melhor amigo dessa menininha. Uhum. Tá, então como que seria essa contação, Eliane? Ou a Gislane vai falar mais alguma coisa? Vou falar, tô esperando. Tá. Ela só. Eu vou falar como tá escrito mesmo no plano, né? A metodologia seria assim: iniciaremos com a organização da sala de aula para a contação de história, no cantinho de leitura com uma mini biblioteca na sala, formando uma roda em torno da professora, onde eles possam visualizar bem o livro Meu Amigo Robô, de modo agradável, proporcionando um momento mágico com a leitura. Em seguida, será apresentada uma abordagem diferente, mais dinâmico, com teatro de fantoche sobre o livro, né, que é o Meu Menino Robô. Logo após, terá um varal, no qual estará recheado de livros de diversas histórias. Será permitido que cada um faça a sua escolha do livro. Depois, os alunos irão descrever as características do personagens que mais gostou do livro que escolheu no varal. Quais os heróis, heroínas preferidos da história. A seguir, todos farão um cartaz em conjunto sobre o livro que a professora leu, O Meu Menino Robô. Será livre para escrever sobre os personagens do livro da professora, ou desenhar, né, os personagens, usando a criatividade. Então, como seria? A professora, no primeiro momento, ela ia contar a história do Meu Menino Robô, né, para as crianças, em roda, né, no cantinho do lado da mini biblioteca. Em seguida, depois que a professora fez a leitura desse livro, ia ter um varal estendido, cheio de livros para eles, de historinhas, né? E eles iam pegar o livro que eles mais gostassem dali e iam descrever quais os heróis que eles gostam e a história que eles mais acharam legal de se contar ali naquele momento, né? Depois desse primeira escrita que eles iriam fazer, eles iam todos em conjunto fazer um cartaz, né, numa cartolina, descrevendo ou escrevendo, né, quais eram os personagens que ele gostou da história do menino robô, ou eles iam escrever, ou eles iam desenhar, tipo, a menininha, ou eles iam desenhar o robô. Eles iam, naquele momento do cartaz, eles iam usar a imaginação com o livro da professora, né? E com o livro escolhido, eles iam escrever o que eles mais gostaram ali naquele momento, né? E como a Elisete não está aqui, né, eu vou falar a parte dela, né, que é a avaliação. A avaliação, ela primeiro recurso, né, ia ser usado lápis, borracha, 3 cartolinas para fazer o cartaz, o barbante e os livros, né. E a avaliação. Os alunos serão avaliados em coletivo, dessa forma serão avaliada a concentração, memorização, a escrita, a oral e a coordenação motora fina. Dessa forma que nós iremos fazer, professora. Uhum. Muito legal, né? Esse livro, essa perspectiva de trabalho também, bem interessante, gostei. Né? É necessário, né, que a gente trabalhe muito, né, com a fantasia, com a imaginação, que seja mesmo livros que vão fazer a criança a ter mais essa questão de viver mais ali a fase que elas estão, né? Então, esses livros, eles vão propiciando isso, né? Ali da historinha do robô com a menina, de repente vai sair também outras histórias recontadas, né? Através daquela história, as crianças vão poder imaginar outras histórias, né? Então, assim, que elas também vão inventar, né? Isso é bem legal, né? Sim, porque antes mesmo da escrita e da oral, a gente tem que fazer um processo com a imaginação da criança, né? Porque se a gente quer que ela escreva, se a gente quer que ela desenhe, a gente primeiro tem que trabalhar a mente dela, né? O cognitivo dela.
para depois a gente vir com todos os parâmetros requisitos, né, que demanda a escola, né? Mas primeiro a gente tem que fazer esse passo. E dessa forma, foi dessa forma que nós três abordamos o nosso plano de aula, visando primeiro o cognitivo para depois visar as outras funções da criança. E aí a compreensão mesmo pela escuta, né? A compreensão pela oralidade ali do trabalho de contação é muito importante mesmo, né? Às vezes não só ler, né? Mas todas vocês, né? Desde o primeiro grupo, o segundo grupo agora, todas vocês têm falado, né? A contação, ela precisa ter as intervenções ali, né? O professor vai falando algumas coisas ali, intervindo também na contação de história, vai fazendo algumas perguntas, vai relacionando o que eles vivem, vai colocando várias observações para que a criança também fale, né? Para que ela expresse também a sua ideia. Muito bem. Sim, sim, sim. Tá bom. Mais alguma coisa, meninas, vocês querem complementar? Se alguém quiser o livro, né, a gente pode enviar. Tá. Aí depois vocês vão trocar aí, né? É, Em PDF, você disponibiliza para as meninas ou é o livro mesmo, não, em arquivo, né? em arquivo, né? Tá. Como que é o nome do livro mesmo, Eliane? Meu amigo robô. Ah, eu quero que você, Ah. você pode encaminhar junto com o plano, tá, Eliane, para mim, o livro. Achei muito interessante. Tá. não Eu também conhecia. quero. Tá. Ele é um E livro de é um pra projeto. no AVA. No Você, AVA. professora? Oi. É um projeto do Itaú. Eu sempre, todas as aulas, a gente pega o projeto da Itaú, né? Porque a Itaú, ela disponibiliza vários livrinhos para os pais lerem com os filhos, né? E aí, como a gente está nessa abordagem de fazer tudo em casa, né? A gente, para disponibilizar um livro para outras, né? Para a gente ler a história para tudo, a gente só tinha esse e-mail, né? Então, foi esse recurso que nós usamos para se socializar entre nós três, entendeu? Sim, ótimo. Inclusive, vocês podem compartilhar, né? Até mesmo para alguns familiares que tenham filhos e tudo, começa a incentivar. A gente tem que fazer alguma coisa dentro de casa também, né? Familiares, outros colegas professores, né? Vão incentivando aí a leitura, né? Principalmente os pais lerem para os filhos nesse momento que eles não estão indo na escola, né? Mas eles podem fazer várias atividades dentro de casa, né? Principalmente as crianças que não têm acesso à internet, não têm acesso a aulas, né? Como nós estamos tendo agora, que são, né? Às vezes do município ou estado, que não estão conseguindo ter acesso, né? Porque eu sei que o município está ofertando aula pela TV, né? Se não me engano. Tem oferecido as aulas pela TV, mas tem muitas crianças que não conseguem ter acesso, então, às vezes, né, o pai que tem um celular em casa ali, ou pode estar conseguindo ali fazer essa interação ainda, né, mediando o que o professor poderia estar fazendo, né, não deixando esses alunos também ociosos. Então, gente, ótimo, ótimo trabalho. Quem vai apresentar agora? Oi, Nádia. Você quer apresentar agora? Porque eu tô esperando a Marlene entrar. Ela tá com dificuldade para entrar. Tô aguardando. Ativa o microfone, Nádia. Tá, tá escutando eu? Tô ouvindo. Tá me escutando? Sim. Tá, eu vou apresentar o trabalho que é eu e Marta, mas Marta veio aqui na minha residência hoje, aí nós dois fizemos junto o plano de aula. O nosso tema é O Gato Xadrez, da autora Pia Vilela. Eles moravam numa humilde propriedade. Quem tá falando aí, Cris? Eu vou ativar, peraí.
Vai, pode continuar, Nádia. Tá, a autora é Bia Vilela, e aí os objetivos que a gente vai promover o interesse pela leitura e partir do livro com um texto poético, proporcionar ao aluno vivências de trabalho em grupo como estratégia de melhoria de convivência social, autoaceitação e respeito às ideias alheias. Estimular a criatividade, sensibilidade e imaginação. Porque a história, ela não é uma história, né? Ela é uma fábula. Acho que é uma fábula. E o gato xadrez. É uma rima. Aí, estimular a criatividade, a sensibilidade e a imaginação. Promover o hábito da leitura. Tá escutando? Sim, estou escutando. Tá. Planejar e executar tarefas em grupo, valorizando o outro. E aí, produzir um texto com o significado mesmo, sem o domínio da escrita convencional. O gato xadrez, ela é uma rima que vem falar, era uma vez um gato xadrez, era uma vez um gato xadrez, já esqueci, professor, agora. Seria parlenda? É, uma parlenda. Isso. Muito boa de trabalhar ela. Porque daí ela acaba sendo a parlenda. É. Mais conhecida como rima, né, professora? Assim, que... A parlenda, ela é realmente composta, né? A estruturação é por rimas, né? Sim. E ela é fácil, acho que fácil de trabalhar com... Porque a criança vai memorizando, né? Você falou que vai ter rimas, né? A criança vai... memorizar, porque eu sempre trabalho assim, a primeira vez eu conto, e aí eu com varal, e aí eu vou só perguntar, era uma vez, e aí vai aparecer o gato, eles vão memorizar. Tem uns que memoriza mais aquele que se identifica, né? Com o gato, qual que se identificou mais com aquele gato, e aí ele lembra daquele lá que mais gostou. Aí, a metodologia manter uma roda de leitura com seus alunos e contar a história do gato xadrez. Nela você pode utilizar os recursos visuais com os gatos, né? Confeccionados, que nem eu sempre confecciono todos os gatos, para mostrar, né? Que é mais o lúdico. A história vai ser mais trabalhada assim no lúdico, não assim, ler o livro. Assim, só leitura não, mas com... Não, com os personagens. Sim, já utilizando ali os recursos, né? Sim. Legal. Que as cores do texto, porque os gatos, eles tem várias cores, né? Tem colorido. Tem cada um de uma cor. Aí o xadrez repete no começo e no fim. Aí trabalhar, à medida que vai contando a história, né? Vai trabalhando as cores, a memorização, a rima, né? Que é a parlenda. Cada um vai se identificando com um tipo de gato. Aí, no primeiro momento, a professora irá colocar os alunos sentados no tapete para ouvir a história, Gato Xadrez, da Bia Vilela, com o Tagram. E o Tagram é o gato tipo o origami, né? É tipo uma dobradura. Para chamar a atenção deles, né? Que é diferente, né? Fica aquela coisa não monótono, nem... Sim. No segundo momento da roda de conversa sobre o texto, perguntar quem tem o gatinho em casa, qual é a cor do gatinho, né? Falar sobre as cores dos gatinhos da história, explorar as cores, as rimas. No terceiro momento, fazer um livrinho com os personagens usando o Instagram, que aí vai montar a história com o Tangram.
um cenário criado pelos alunos, envolvendo a pintura, colagens, recortes. No quarto momento, entregar a atividade xerocopiada para os alunos colorir para a atividade de casa. No quinto momento, entrega das lembrancinhas que eles mesmos confeccionaram, que é o livro, né? Que eles vão fazer a história e vão levar para casa e lá eles vão contar. E ficará com eles, né? Para estimular a leitura. Os recursos utilizados será o quê? O livro, né? Que eles mesmos vão fabricar, vão fazer o livro, os desenhos, caixa de lápis de cor, tesoura, cola, folha A4, papel color 7, porque os gatos são todos coloridos, cartaz com as figuras da história, para contação, que é o varal do gato xadrez. A avaliação será realizada a partir dos seguintes aspectos: participação, atenção, realização das atividades, né? Quem se desempenhou mais, quem se esforçou, né? E os registros para o portfólio do aluno. Essa será a avaliação. Eu gosto de trabalhar muito isso, o gato xadrez. Já fiz várias vezes. Uhum. Muito bom, né? Muito legal. A história, né? Os trabalhos, as intervenções feitas, né? E no caso, a turma, você mencionou, a turma é da educação infantil, né? Uhum. Educação infantil 2. Tá, educação infantil 2. Sim. Vai trabalhar mais o lúdico, né? Mais Sim. A coordenação motora fina, né? Mexer com a tesoura, com a cola, a montação dos gatos, que é do Tagram, né? E a roda de conversa ali, né? As intervenções que você falou, né? Assim, conversando com as crianças, elas vão querer contar quem tem o gato, quem não tem, né? Então, isso. Elas vão querer contar muita coisa, né? Numa roda. Vai ser bem todas legal. querem falar, educação infantil, todas querem falar, né? Todas querem. Às vezes nem gato tem, mas inventa, Sim, né? Inventa a história, né? Fala do gato vizinho, mas fala. Porque todos os coleguinhas falaram, por que só eu que não, né? Então também vou falar. Também tem um gato, inventa as cores, às vezes pega até as cores da história mesmo, inventa que tem um. É bem legal. É bem legal, Nádia. Muito bem, tá? Tá ótimo o trabalho de vocês, né? Eu sei que vocês, né, tiveram aí algumas coisas aí nas questões aí de tecnologia, né? A Marta não pôde estar presente por alguns problemas. Sim, mas eu moro muito longe. Ainda reuniram de máscara, né? Para fazer o trabalho. Sim, ela está vindo em casa um dia sim, um dia não, desde o começo do mês, para fazer. Sim. Isso. Sim. Então tá joia. Parabéns, tá? Pelo esforço. Obrigada, professora. E continuem firme, que não podemos, né, desanimar e vamos para frente. Sim, verdade. Obrigada. De nada. Quem mais vai apresentar agora? Oi, boa noite. Crislaine. Marlene, boa noite. Vamos. Cadê Maria Marlene? Boa noite, professora. Estou aqui. Vamos, professora, está horrível. Você tá Tive um problema com a minha internet. Não, eu tive um problema com a minha internet. Eu estou usando dados móveis, estou pelo celular. Mas pelo celular, mas vamos lá, vai dar certo, viu? Então, tá bom. Vamos participar de todas. Olha, eu tô vendo essa sala lotada hoje. Eu quero ver na próxima essa sala do mesmo jeito. Vocês estão me escutando bem? Tô ouvindo bem. Pode falar. A minha internet, ela tá um pouco ruim. Eu tô escutando vocês falando, mas bem pausadamente. Então, se tiver algum problema na minha fala, vocês me avisem aí. Tá.
Mas aí depois Tá você bom? vê gravado, tá? Ouvindo Para você muito entender mal. tudo que é falado. Tá bom. Marlene, eu Tá, posso começar? tá tendo corte. Pode. Então Oi. tá. Tá. Então, nosso plano de aula é de 2 dias. No caso, sou eu, Crislaine, e a Maria Marlene, que fizemos o plano, né? Nós fizemos para a educação infantil. Nós fizemos de acordo com o campo de experiência, né, e conhecimento e os objetivos com os direitos de aprendizagem, né? Que aí no campo de experiência, através das atividades, nós vamos explorar a escuta, a fala, a escrita, o pensamento, a imaginação, né? Que é através da história, os traços, sons, cores e formas, corpos, gestos e movimentos, o espaço, tempo, quantidades, relações e transformações. Aí nós vamos falando as atividades e assim nós vamos falar os objetivos de cada atividade, né? A nossa história escolhida foi o João Pé de Feijão. Eu acredito que todos conhecem essa história ou tem alguém que não conhece? Acho Bem que todos clássica, né? conhecem, É uma história, tipo assim, que marcou Clássica e muito a muito minha infância. gostosa, né? De contar. Sim, ela é muito gostosa. Nossa, quando eu era. Até eu agora adulta amo. Imagine quando era criança. Gostava muito. O filme também, amo o filme. Até hoje assisto. Verdade. Então, a metodologia. Primeiro, né, nós vamos fazer uma roda, né, na educação infantil, geralmente isso já faz parte da rotina, né, fazer uma roda de leitura e contar a história, né. Seria interessante, né, a gente usar aqui alguma coisa ilustrativa que chamasse atenção, algum objeto, né, que chamasse a atenção das crianças para a história, né. E após a contagem da história, discutir com os alunos sobre a história, o moral da história, né? Fazer uma reflexão, né? Porque na história fala assim, por exemplo, que o João ele pega a vaca escondido da mãe dele, né? E troca por feijões mágicos, né? Sem consultar a mãe dele. Aí você também pode fazer uma analogia com tipo assim, é legal pegar as coisas das pessoas escondido, né? Levar mais para esse lado também. E com certeza as crianças vão participar também, porque ainda mais as pequenininhas, igual a professora falou, elas gostam de falar, né? Aí você vai intervindo, né, de acordo com o que elas falam. Marlene, você quer falar alguma coisa? Sim. Aproveitando, quando a gente fala sobre mostrar para as crianças que é errado estar pegando algo escondido, né? Principalmente fazer coisas erradas, tipo trocar a vaca pelos feijões, né? Vai mostrando para a criança que ela está fazendo algo que não foi permitido pela mãe e pode ter uma consequência muito grave, né? Então a gente usa também isso como põe para eles estar imaginando como seria a desobediência, né? Que isso vai ter uma consequência, onde a gente põe eles também para estar fazendo um paralelo entre o fazer o certo e fazer o errado. Aí a gente vai discutir também nisso vai entrar a discussão sobre a moral da história, né? Porém, quando a gente põe eles para ler o livro e mostrar a história, quando a gente conta a história, lê a história para eles e mostra o livro, mostra ali as ilustrações, também vai dar vai pôr a imaginação deles para trabalhar, logo que eles vão estar vendo que de alguns caroços de feijão, se nasceu um pé de feijão enorme, onde eles foi até um local onde ele conquistou algumas coisas, passou por alguns perigos, e a gente também pode trazer isso para a nossa realidade. A gente pode isso, a gente não pode aquilo, que são coisas que pode estar intervindo, né, no cotidiano da criança. Você pode ir com uma pessoa que você não conhece, você pode ir a um local onde você não conhece, sem estar acompanhado de um responsável, do papai, da mamãe, da vovó, né? Sempre puxar para algo que assim que eles vão relacionar, né, com a vida deles, né? E uma intervenção bacana também que a Marlene falou
é que para você puxar mais ainda a participação deles, você também não pode afirmar que é uma atitude errada, mas você antes de afirmar que é uma atitude errada, você pode perguntar: o que vocês acham, né? Isso é uma atitude legal ou não é uma atitude legal, né? Para puxar mais a participação deles, o que eles Pra vão eles falar. responderem, né? Isso. E Onde a gente colocaria eles para pensar, você pode fazer isso sozinho? E se acontecer isso, o que pode... Se você estiver sozinho, se você se machucar, quem vai te ajudar, né? aí o objetivo dessa atividade foi desenvolver a linguagem oral, a imaginação, o pensamento e as formas de expressá-los, né? Que é de acordo com os direitos de aprendizagem, né? Aí outra atividade também que a gente propôs aqui no plano de aula foi uma atividade de colagem e... Só que aqui não tem como eu mostrar, então vai ficar meio difícil de eu explicar. Então eu vou passar para outra. Quer que eu Aí temos explique? aqui a atividade. Então eu tento explicar aí, por favor. Tá. Só vocês A ligarem a gente câmera, vocês me mostram. É porque a gente não imprimiu. Professora, eu estou no celular e não imprimi, né? Tá no Assim, celular, eu só vou né? postar lá no portal. Então, assim, a gente vai utilizar de atividade impressa para ele estar fazendo colagem, né? No papel A4, vamos imprimir um caule, né? De um pé de feijão. E vamos levar as crianças até o pátio, onde recolheremos folhas, né, e traremos para dentro da sala de aula para eles estarem colando neste caule, né? E também estaremos utilizando algodão para que eles colhem no topo desse caule para representar as nuvens, né? Que está ali na história caracterizada onde estava o palácio do gigante, né? Essa atividade, nós não fizemos essa atividade, mas eu e a Marlene já fizemos uma atividade parecida com essa daí na educação infantil, de colar as folhas, não tem no papel. Nossa, as crianças amaram, que é algo diferente, né? Diferenciado. Aí a outra atividade seria uma brincadeira de faz de conta, né? Que aí iria precisar de um pé gigante. Essa atividade para bebê é ótima. Eu já fiz essa daí com meu sobrinho. Por mais que ele não entenda, mas ele acaba se desenvolvendo. Já treinou com seu sobrinho lá, né? Já treinei com ele. Bom. Aí você desenha uma trilha no chão. Você pode desenhar a trilha de quadradinho, de giz, de fita, do que você tiver material disponível, né? Barbante. Aí você vai ter que fazer um pé gigante, que vai representar, que é correlacionado com a história, né? Você vai fazer de papelão para ela ficar bem firme e de EVA para dar uma enfeitada, né? E você vai amarrar esse pé gigante no pezinho da criança. Quer falar mais alguma coisa, Marlene? Fala aí. Tá, e vamos colocar a criança para estar andando, né, sobre aquela trilha, né? Onde a gente vai estar trabalhando a coordenação motora, né? Explorando os diferentes usos do material, com a combinação de materiais, onde a gente vai colocar o quê? Ah, o pé do gigante é grande, e o seu pé é grande ou é pequeno, né? Vamos trabalhar as grandezas, né? Mostrando, esse é maior, esse é menor, e também o equilíbrio, onde a criança vai ter que estar com aquele pé gigante, fazendo uma trilha, né? Explorar então, também, né? Explorar também as formas de deslocamento no espaço, né? Combinando movimentos, né? Que eles vão fazer, orientação. Uma historinha, né? Ainda essa história que é até uma fábula, ela é a literatura clássica, né? Ela é uma literatura mais, vamos dizer assim, mais conhecida, né? De livros clássicos. E aí proporciona várias atividades, né? Essa história proporciona várias atividades, como vocês falaram, né? De uma história, vocês conseguem realizar várias atividades. Eu achei muito interessante isso, que a exploração com que vocês, né, chegaram aí a diversas atividades, né, com a contação de uma história.
E até mesmo a questão de trabalhar também a fantasia e, né, e tudo mais que vocês falaram, o lúdico, né, e tudo aquilo que a criança precisa nessa fase, né? Muito legal, gente. Mais alguma questão, alguma complementação? Sim. Em um terceiro momento, professora, a gente vai estar apresentando ainda em roda, né? Vamos reuni-los em roda e vamos apresentar uma parlenda, né? Referenciando a números, né? Através de um cartaz numérico, né? Onde a gente vai fazer um cartaz numérico, né? E a gente vai apresentar aquela parlenda do 1, 2, feijão com arroz, 3, 4, feijão no prato, 5, 6, feijão inglês, 7, 8, comer biscoito, 9, 10, comer pastéis. É legal, né? Eu até coloquei, não sei se vocês viram, eu coloquei um vídeo para vocês, né? Na aula, eu não lembro que aula, mas está na pré-aula. Coloquei um vídeo lá, muito bom. Eu acho que está lá no encontro 7, professora, se eu não me engano. Eu amei as parlendas. É aquele canal, tem muitas músicas, gente. Nossa, muito legal. Amei. Outros vídeos tem daquele canal. Muito legal vocês. Oi, gente, minha internet caiu, desculpa. Você... Meu Deus. Cris, eu já falei sobre a roda e a questão da parlenda. Você quer acrescentar mais alguma coisa? Não, você já falou da rodinha, da parlenda, da cantiga também? Sim, sim. Do cartaz? Não, pode falar sobre os cartazes. Então, depois da cantiga, né, da parlenda, que também é relacionada à história, porque tem o feijão, né? A gente propôs uma atividade de montar um cartaz, né? Cada criança vai montar um cartaz de acordo com o estrofe da parlenda. E essa atividade vai precisar de muita intervenção do professor, né? Dependendo do nível da turma, né? Aí a criança ela vai relacionar 1, 2, né? Você pode, dependendo da turma, você pode falar para eles colocar o 1 e o 2. Aí eles vão colar no cartaz o feijão, o arroz. Aí a outro grupo vai fazer o 3 e o 4, né? Que é o outro estrofe da cantiga. Feijão no prato. Aí vão colar um pratinho com feijão. Assim sucessivamente, de acordo com a cantiga, né? Que legal. Você já falou da avaliação, Marlene? Não falei não. Nossa. Oi? Eu não estou escutando. Oi, Cris, não falei sobre avaliação. Vocês vão falar ainda sobre avaliação, meninas? Professora, acho que caiu a internet das duas. Caiu, né? Então tá, gente, vamos... Eu acredito que sim, porque elas estão... Maria Marlene, tá me ouvindo? Não, eu acho que não tá dando para ouvir. Ou caiu a internet, mas faltava só a avaliação. Mas aí, na hora que elas conseguirem, elas vão falar, tá? Tem mais alguma dupla? Deixa eu ver se elas vão falar agora. Eu acho que caiu. Vamos só um minutinho, porque eu acho que a Crislaine vai retornar de novo. Ela saiu, mas ela deve retornar pela questão da internet. Professora? Oi. Consegui. Meu Deus. Eu acho que tá imaginando tá horrível, vocês ficarem de som, né? Tá. Nossa, tá horrível, mas tá bom. Olha, a nossa
Oi. Ela saiu, acho que caiu a internet da Cris, mas ela deve estar retornando, tá? Tá. A avaliação, professora, será através de relatório individual para cada aluno, né? A gente vai estar observando a participação, o envolvimento dos alunos nas atividades propostas e também observando o nível de dificuldade dos alunos nas atividades. E de acordo com cada objetivo, né, que a gente propõe, a gente vai estar observando isso, né? E o intuito é intervir, né, com atividades que possam, né, desenvolver essas dificuldades até o aprendizado, né? Até eles conseguirem superar essas dificuldades, né, ou amenizar as dificuldades apresentadas. É isso. É bem legal, né? Muito interessante o trabalho de vocês, gostei bastante, tá? Não é por tem essas falhas aí na questão, né, da internet, mas deu para entender muito bem, tá? O trabalho de vocês. Ai, que bom, meu Deus, tá horrível. Mas na próxima aula a gente tá com tudo em cima. É que como a Marlene tá pelo celular, a Cris mandou mensagem para mim. Aí ela falou que a internet tá bem ruim, que ela não tá conseguindo escutar a turma de volta. Aí ela falou que vai deixar para assistir quando tiver gravado, então, tá? Tudo bem. Tem mais alguém que vai apresentar? Jaque apresentou, Jaqueline. Não apresentei, não. Falta só eu? Oi? Acredito que está faltando você para apresentar, porque assim, se não estão, a gente não escuta, né? Professor, ela tá me escutando? É porque tá falha só. Sim, pode falar. O meu plano de aula, ele o tema a história da Branca de Neve. Uhum. E será para alunos de primeiro ano. Disciplina é português. O tempo estimado será de 35 minutos. O objetivo geral é levar a criança ao mundo da imaginação, mostrando o universo da literatura infantil. É que eu tô meio com dor de barriga, professor. Aí eu não tô conseguindo preparar o objetivo geral ainda, preparar a criança para a aprendizagem da leitura e da escrita de maneira lúdica e criativa. Estimular a expressão oral, fazendo que reflita a história e faça perguntas. O objetivo específico é desenvolver a linguagem oral e ampliar o vocabulário. Manusear os livros, revistas, entre outros, para visualizar diversos textos. Participar das situações e imitações e dramatização da história. Construir materiais escritos pelos alunos, desenvolvendo assim a escrita. O primeiro momento é a leitura, né, professora? Sim. Aí, com essa leitura, as crianças irão fazer perguntas, comentários sobre a história. Porque a Branca de Neve, ela passa por esse processo que a madrasta dela quer matar ela, e sobre isso aí as crianças vão querer saber, né? Uhum. É uma história clássica, né? Mas que toda vez que se conta ali a criança, todas as crianças elas ficam até mesmo assim admiradas, né? Pela história, mesmo que já ouviram, né? A criança ela para ouvir, né? Se você for contar a história novamente, né? E aí eu estava querendo trabalhar também, o primeiro momento, né, a leitura, os comentários. O segundo momento eu estava querendo dividir as crianças em grupos e fazer ditado. Mas na hora dessa contação, eu estava querendo fazer um teatrinho, porque eu vi na internet que umas crianças comiam a maçã e desmaiava, tipo que adormecia, que nem a Branca de Neve. Uhum.
estava querendo fazer assim. E Fazer a dramatização, trabalhar a dramatização com elas isso, mesmo. a dramatização. E aí eu estava querendo fazer o ditado, né? Porque é primeiro ano, né? Sim. E no segundo momento eu ia fazer a correção das atividades, ia ver o que eles acertaram, né? Como que eles estão, o que eles entenderam da história. E aí eu ia no recursos, eu ia usar o livro, né? A fruta eu ia levar uma maçã, né? Porque caso eles não mordessem a maçã, eles iam tipo adormecer. As meninas, principalmente. Ia utilizar lápis, caderno, borracha e a caixa mágica de livros. Eu ia levar, fora esse livro, eu ia levar outro. A avaliação será feita em atividades propostas com a participação de todos. Mas todos terão participação da atividade. Entendeu? Somente isso. Não. Bem legal, Jaqueline, parabéns, né? Você fez sozinha o trabalho, não tem... Eu tentei fazer sozinha, e aí eu coloquei o nome da menina que ela pediu, Maíra. Quem? A Maíra. A Maíra. Maíra. Mas eu busquei bastante coisa na internet, porque também eu não estava muito animada para fazer isso aqui, não foi possível. Uhum. Então tá, e depois vocês me encaminhem, tá, o trabalho. Sim. Tá? Tanto você como a Mayra precisa me encaminhar lá o trabalho, tá? Gente, eu disponibilizei lá no Encontro 9, eu disponibilizei lá para vocês colocarem lá o plano de aula, não sei se vocês viram. E aí tem dois, para vocês colocarem em dois locais lá, só que eu errei lá na hora de colocar, de inserir, e até agora eu não consegui apagar aquilo lá. Depois que às vezes passa um tempinho que você posta e você não consegue apagar facilmente, entendeu? Então, mas aí vocês viram lá, né? Vocês visualizaram que eu coloquei lá para vocês postarem o plano de aula, lá no Encontro 9? Sim. Sim, tá, sim. Então, aí mesmo que vocês mandaram para mim por e-mail ou por mensagem no AVA, eu peço que vocês coloquem lá, porque lá que eu vou colocar a nota, lá que eu vou avaliar, tá? E aí, assim, tem algumas pessoas, agora já em formas gerais, né? Porque as apresentações já encerraram, né? Não tem mais ninguém. Tem algumas Professora, pessoas... Não, oi. só para eu perguntar, é que a senhora citou que tinha 2 atividades parciais lá no Encontro 9, né? Vai valer só uma? Não, aquela outra não é de vocês. Por isso que eu tô falando, eu errei. Ah, eu até mandei Ela nas de duas outra com medo de ficar. disciplina. Porque aquela outra é de questão, tá? Eu errei, eu não Isso, consegui é que tem apagar uma ainda. questão e depois é a mesma, é o tipo, o Nada mesmo a ver trabalho, com o entendeu? conteúdo de vocês, né? Nada a ver. Não, mas Tá? tranquilo, só para saber. Isso, aí vocês Professora, postem uma lá mesmo escrevendo. Eu Uma também mandei pergunta. 2 vezes. Você mandou 2 vezes. Então tá, aí vocês já sabem, né, que é aquele que vale do texto, tá? Aquele O outro meu da eu pergunta. O meu eu mandei, só que aí depois eu fui ver que deu um negócio lá, mas isso aí eu vou conversar com a senhora no WhatsApp separado. E como fala, mas mandei no seu e-mail também, tá? Tá. Sobre minhas atividades, eu quero conversar com a senhora separada no WhatsApp. Tá. Tá, Sim, uma João. pergunta, professora, licença. Sim. A senhora já postou já a prova no seu e-mail? Agora, vou falar agora sobre a prova. Tá bom. Então, as atividades, só terminando sobre as atividades parciais, algumas pessoas, todas aquelas atividades que eu fui postando para vocês fazerem lá no portal, acho que desde o encontro 6, né? 6, 7, 8, 9, que vocês precisavam fazer no portal,
Tem algumas pessoas que não finalizaram, aí eu não consigo avaliar. Então, dá uma olhada se está finalizada a sua atividade, tá? Porque às vezes eu não consigo avaliar, não avaliei porque você não finalizou a atividade. Então, precisa finalizar. E hoje, a partir, deixa eu ver, já está quase na hora. Daqui a pouquinho já vai abrir a prova para vocês. Já está postada lá também no Encontro 1, na pré-aula, tá? A avaliação. Vocês têm aí até o dia 29 para realizar a avaliação. Então, vocês têm apenas uma tentativa, né? Então, vocês podem fazer aí com tranquilidade, não precisa fazer correndo a prova, tá? Não é nesse horário de aula, né, que realmente vocês fazem 1h30 ali a prova, 1 hora de prova, tá? Mas tenham tranquilidade para fazer, porque é somente uma tentativa, tá? Prof, Oi. a senhora fez no mesmo estilo da prova, com... Mesmo estilo, 12 questões objetivas, né? Uhum. E 3 questões discursivas, tá? É o que a coordenação nos pediu para fazer, conforme o que vocês já fazem, né, em sala, toda vez, né, toda avaliação oficial, ela é feita dessa forma, tá? Ô, professora, Sim. não tem como a senhora disponibilizar essas perguntas para nós aqui no slide? A professora Lília fez, sabe por quê? Porque depois que a gente abre, a gente já tem que responder. E aí, às vezes, a gente quer pesquisar, olhar no caderno, aí demora, dá medo de cair a internet, fechar, e aí acabou, aí babau. Porque quando a gente abrir, a gente já tem que mandar a resposta. Gente, a minha prova só tá lá no AVA, não tem como disponibilizar no slide agora para vocês. Não tem. Muito trabalho. Eu teria que copiar e colar. Já pensou em cada slide? Não dá tempo. Prof, é as 3 perguntas suas. Ou então fala ela aqui. Isso. Você pode passar as questões, né? Só não responder, você vai visualizar. A senhora deu... Não dá, prof. Quando você vai responder, não dá para passar, não dá para visualizar. Então, você pode fazer com calma. Não precisa fazer rápido. Mas depois que a gente abre, a gente não pode ficar, né? Ficar muito tempo. Eu disponibilizar a prova para vocês aqui em slide. Não é a prova, só as perguntas, só as 3 perguntas. As perguntas estão lá, eu faço diretamente no AVA. A senhora pode dar dica de qual que é o assunto? Oi? A senhora pode dar dica de qual que é o assunto? Lembram que vocês tiveram alguns artigos que nós trabalhamos, né? Então, vocês precisam recorrer aos artigos, desde lá da nossa aula presencial que nós tivemos, que nós trabalhamos aquele artigo sobre a família, a relação da família e escola. Aí depois nós tivemos um outro artigo sobre a questão da aprendizagem, da leitura e escrita, desenvolvimento por Vygotsky, várias outras questões. Então, são os artigos, todos os materiais que eu utilizei para a elaboração de prova foram os materiais dados a vocês, e as aulas também baseados nas aulas que tivemos, tá? Então, assim, vocês têm tudo gravado, aulas gravadas, vocês têm todos os materiais no AVA, né? Pelo YouTube vocês têm todas as aulas gravadas. Então, assim, vocês podem também compartilhar, de repente, eu não tenho esse artigo tal. Então, entre vocês, acredito que vai haver, né? Vocês vão compartilhar, não tem jeito. Pelo menos de saber qual é o artigo e tal. Mas agora, nesse momento, né, que é a prova, eu não posso dar orientação mais profunda sobre as questões, tá? Alguma outra pergunta, gente? Não.
Tudo tranquilo, então? Então, a prova ela já vai estar disponível para vocês a partir, acredito, 8h40. Ela já vai estar disponível para vocês, tá? E aí, se vocês tiverem alguma dúvida em alguma questão, referente à estrutura da questão, alguma coisa, vocês podem me encaminhar mensagem pelo AVA, tá? Porque até mesmo tem que ser de forma oficial, né? Por questões da prova, de ser uma prova, tá? Aí tem que ser pelo AVA, não pode ser nem pelo WhatsApp. Ou se no WhatsApp você pode só me avisar, professora, mandei uma mensagem no AVA. Aí eu vou estar atento, né? E aí também, né, gente, às vezes o horário também que se manda, às vezes o professor também não consegue visualizar exatamente naquele horário que você quer, né? Então, às vezes, assim, depois das 11 da noite eu recebo um monte de mensagens, mas às vezes eu só vou responder no outro dia. Tá? Mais alguma dúvida, gente? Não. Quem tiver alguma atividade parcial que não entregou ainda, que não fez ainda no portal, faça, tá? Porque eu estou aí encerrando, finalizando aí a pontuação aí de vocês das atividades parciais. Estou corrigindo todas as atividades, né? Então, algumas pessoas aí que não fizeram alguma atividade, pode enviar para mim até amanhã, tá? E daí eu estou finalizando, e aí eu já tenho a correção das provas, né? Tem muita coisa. Gente, então é isso, tá? Qualquer dúvida, vocês me Professora, avisam. Sim? a Larissa não está conseguindo entrar na aula, tá dando erro no aplicativo dela, ela já instalou de novo e não está conseguindo. Aí, no caso, ela não vai conseguir apresentar hoje. E Bom, gente, agora no segundo horário vai ser... então, quem não apresentou, quiser apresentar no segundo horário, eu estarei aqui, tá? É só me chamar. Eu estarei aqui. No segundo link, eu já vou entrar daqui a pouco. Professora, Sim, o meu portal, ontem a coordenadora conseguiu arrumar meu horário. Eu acho que até amanhã o meu portal já está abrindo. Aí eu vou enviar os meus que eu fiz com a Marta. isso. Aí, nesse caso, Nádia, né? No seu caso específico, você estava sem o portal, a gente entende, tá? Então, por isso, a prova, ela vai até dia 29. Vocês têm até o dia 29 para realizar, tá? Tá, ok. Mais alguém quer falar que tem alguma dúvida? Bom, daqui a pouco eu estarei pelo outro link, né? Quem quiser ainda apresentar, aí Amanda, você dá o recado, né, no grupo de vocês. Se quiser apresentar ainda, estarei aqui no segundo horário, tá? Alguma dúvida? Uhum. No segundo horário vai ser alguma revisão da prova ou não? Não, agora a prova já está lançada, não posso mais Já fazer. disponível, né? Tá. Isso, já vai estar disponível, tá? Aí já não tem mais como fazer revisão, ok? Tá bom. Uhum. Obrigada, professora. Eu avisei para ela lá, ela falou que vai tentar. Tá. Tudo bem, então, Obrigada, gente. professora. Boa Até noite. mais, tá? Eu estou Tchau, aqui no segundo professora. horário, Até se mais. precisarem. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, boa noite. Boa noite. Falando boa noite.